Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa agradável, descontraída, inteligente e cheia de dicas sobre empreendedorismo, sobre gestão de pessoas. O nosso convidado, ele é um homem brilhante, inteligente, jovem, com a mentalidade inovadora. O nome dele é Fernando Novelli. Seja muito bem-vindo. Eu perguntei a ele, como é que eu te apresento? Ele falou, me apresente por aquilo que mais me destaca em mim. Eu sou servo do Senhor Jesus, casado e serei papai agora em março. Então, parabéns, Fernando. Muito obrigado. Obrigada por você ter vindo, viu? Quero agradecer aí o convite para participar desse podcast e vai ser uma honra compartilhar um pouco da nossa história, um pouco da nossa trajetória aí nesse mercado do empreendedorismo, né? Isso. Qual que é o seu negócio? Começa contando para a gente qual que é o seu negócio e o seu segmento de negócio. Hoje nós trabalhamos com carne, né? O nosso segmento é carne, mais voltado para a parte de carnes premium. Chama Carnes Boi Verde. Legal. A gente tem muito orgulho disso, de toda essa história nossa. Como começou? Falando em história, conta para nós. Como é que começou esse desejo de montar, que não é nem um açougue, é uma boutique da carne, né? Acho que até é uma deselegância falar que aquilo é um açougue. A gente gosta de ser conservador, né? Então a gente chama de açougue porque as pessoas veem que não é só um açougue comum, né? Vê que é algo mais do que um açougue comum. Até pelo estilo de carne que você serve, carne prêmios. Sim, hoje nós temos carnes lá desde o tradicional até uma carne de R$ 1.500 o quilo, de origem japonesa. É mesmo? Então é uma gama de produtos um pouco diferente. E eu sei que quando a gente vai lá, você costuma contar a história da carne, né? Por quê, de onde que vem, como é que eu preparo aquela carne, qual que como que é criado o gado daquela carne, não é isso? Exatamente. Estou falando alguma coisa errada aqui? Não está falando. A gente está ali para servir experiência e não apenas a carne. E contando aí um pouco da nossa história, como que a gente começou, né? Começamos na cidade de Porangatu no ano de 1995. Meu pai abriu a primeira casa de carne dele ali. Porangatu, Goiás. Somos naturais de São Miguel do Araguaia. Mudamos para Porangatu, abriu essa casa de carne. Até 2003 ficamos por lá. E depois fomos andar um pouco mais longe, em terras mais distantes. No estado do Pará, São Félix do Xingu. E ali não era um plano, mas depois de 6 meses que a gente estava lá, meu pai montou uma casa de carne ali, que veio a ser a primeira casa de carne de São Félix do Xingu a ter um balcão refrigerado. Uau! Pra você ter ideia, naquela época, na região, a cultura das lojas era ter aquela carne pendurada ali o dia inteiro. Isso era muito comum, né? Falta de higiene completa. Então, quando a gente abriu, estourou. Por 8 anos, que foi o tempo que a gente morou lá, fomos ali a melhor casa de carne da cidade, né? Desde muito cedo, eu comecei a ajudar juntamente com o meu irmão. Eu com 7, meu irmão com 9 anos de idade. Né? Vocês já iam para o balcão? Já ajudávamos a cortar, picar carne, fazer linguiça, atender, ficar no caixa cobrando. Nossa, 8 aninhos, um garotinha lá. Ia para a escola, depois da escola ia ajudar o papai. Naquela época eu estudava de tarde, pra você ter ideia, eu acordava 4h30, 5 da manhã. Para uma criança de 8 anos? 9 anos de idade, exatamente. Nossa. Então, assim, naquela época para mim era... Comparando a vida dos coleguinhas, era um pouco difícil. Muito difícil. Mas hoje eu vejo o valor que teve isso, né? Então, hoje eu sou muito grato a meu pai, minha mãe, Gessé e Sônia. E eu compartilho isso em todas as oportunidades que a gente tem de falar. Certeza. O quanto foi importante esse momento ali que eles nos mostraram o trabalho desde cedo. Né? Não te fez nenhum mal acordar às 4 da manhã, aos 9 anos de idade. Não te fez o homem que você é hoje, né? Tão jovem, tão empresário, e eu sei que a sua loja é um sucesso. E como surgiu a Carnes Boi Verde? A Carnes Boi Verde surgiu de uma forma que também não era o primeiro plano. Você tem um sócio? Sim, seu irmão? Meu irmão. Hoje eu trabalho com meu irmão e com a minha mãe. Nós trabalhamos em família. A princípio era com meu pai lá atrás também, mas meu pai abriu mão para cuidar dos negócios dele lá no Pará. Foi desfrutar, né? Da fazenda e tudo mais. Então, em 2011, nós mudamos do Pará para cá com o objetivo de cursar uma universidade, eu e meu irmão. E
A princípio, nós não queríamos mais mexer com casa de carne. Por quê? Sério? Por quê? Porque casa de carne sempre foi muito exaustivo. Sempre foi muito Começa canseira, muito termina cedo. tarde. Domingo, 365 dias do ano. feriado, Natal, não sei o que e tal. Então, assim, não tinha aquela paz, né? Aquela chamada qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. E aí ficamos aqui uns 3 meses na cidade, buscando outras oportunidades, E vendo nada. o que que a gente ia fazer e tudo mais. Bateu na onde? Na carne. Não, vamos abrir um açougue, que é o que a gente sabe fazer. E aí o que era um plano para apenas a gente se manter na cidade enquanto cursássemos uma universidade, né, fazer uma faculdade. Você e seu irmão. Eu e meu irmão. Entramos no curso de Engenharia Civil. Os dois? Os dois, né? Eu formei, Nada nós a dois ver com formamos em carne. 2016, nada a ver com carne, mas a partir ali de 2013, 2014, a gente foi vendo o quanto o nosso negócio estava sendo promissor, né? E visualizando outras oportunidades que no passado a gente não teve. Porque açougue tem em todo o bairro. Perfeitamente. 3, 4, 5, no bairro até mais. Perfeitamente. Mas o que diferencia Carnes Boi Verde dos demais, entre aspas, açougue? O serviço. Hoje a gente está ali para tratar o cliente com muito respeito, né? E tratar o produto com muito respeito. A gente costuma dizer que nós não estamos vendendo só carne, nós estamos vendendo uma experiência para o cliente. Nós estamos vendendo um momento dele com a família ali no final de semana, em que ele vai comer aquela carne e vai falar: essa foi a melhor carne que eu comi na vida. Entendi. Você acha que essa ideia, essa cultura de vender a experiência, proporcionar, não é nem vender, proporcionar uma experiência para o cliente, isso se aplica a todo e qualquer segmento? Com toda certeza. Hoje em dia, na era digital aí, em que você consegue comprar qualquer produto muito mais barato pela internet, você que tem um negócio local, um negócio físico, você tem que se destacar com serviço. Então, qual que é a cultura que define a Carnes Boi Verde? A cultura do bom atendimento, do bom relacionamento com o cliente. Do bom relacionamento com Exatamente. o cliente. Me dá um exemplo de algo que você entende que diferencia a sua loja, né, que eu gosto de chamar aquela loja de carnes, das demais. Eu diria que é isso mesmo. É o a jeitinho experiência. de atender, Exato. é a atenção, é tentar oferecer ou entender o que o cliente está buscando, porque nem sempre ele chega lá e sabe o que quer. Exato. Ele sabe que ele quer carne, mas qual carne que eu vou levar? Quando Né? você, cliente, chega na loja, nós não vamos simplesmente, pois não, o que você precisa para hoje? Bom dia, Sidmar, como é que foi seu dia? Se é um final de tarde, como é que foi seu dia? O que você precisa para hoje? Aí você chega, tô querendo fazer uma carne no forno, não sei o que e tal. Nós vamos fazer ali uma análise, nós somos consultores. Entendi. Nós vamos analisar qual que é o seu projeto, qual que é o seu plano, né, para o jantar ali, e te oferecer coisas, às vezes, muito melhores do que era o que você estava pensando, né? Então, hoje nós temos uma gama de produtos prontos, temperados, já focado na facilidade do consumidor, que ele, às vezes, em casa não consegue preparar todo esse tempero, toda essa marinada, entendeu? Então, assim, o objetivo realmente é a pessoa comer e falar: nossa, gente, eu nunca comi uma fraldinha temperada, um chimichurri tão gostosa desse jeito. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, além essa atenção, né? Essa atenção, a qualidade do produto. Eu sei que eu quero comer carne. Agora, como eu vou fazer? Como eu vou preparar? Né? E fazer daquele momento... Eu vim pensando uma ideia e saí de ali com outra ideia muito mais rica e ampliada. Isso. E ali a gente vai te ensinar como preparar a sua carne, quanto tempo de forno você vai precisar colocar, se você vai precisar usar um papel alumínio ou não. Entendi. Entendeu? Você dá todas as orientações. Exatamente. De como preparar aquela Já carne. Te oferecer outros produtos que têm algum tipo de relação com você, entendeu? Alguma coisa que você já tenha interesse. Né? E isso é disseminado entre todos os seus colaboradores. Todos. Lá a gente costuma dizer: vocês são vendedores numa posição de açougue. De açougueiro, entendeu? Você é um açougueiro, mas você está aqui para poder vender.
e vender com qualidade, ser um consultor de vendas de qualidade. Entender bem o que ele está querendo. Eu vou fazer um jantar, mas eu não sei o que eu faço. Perfeitamente. Isso deve ser muito comum lá Perfeitamente. no balcão, né? E Sim, aí exatamente. você abre o leque. Muito bom, mas vamos falar um pouquinho de gestão. Esse programa tem um foco principal de trabalhar comportamento dentro da gestão. Qual foi o seu maior desafio que você teve que enfrentar até hoje como empresário? Você e seu sócio. O maior desafio que a gente teve até hoje foi a tomada de decisão da ampliação da nossa loja. Que ali em 2017, 16 para 17, a gente já estava no gargalo do crescimento. Não tinha mais como crescer na estrutura que nós tínhamos. Então, a tomada de decisão dessa ampliação, que em 2017, né? A princípio, a gente pretendia investir X, né, nessa ampliação. E no final Sempre das contas, X, lá em X, 2019, quando a gente finalizou, a conta era 5X. 5 vezes mais o que era o nosso plano inicial. Mas tudo eu digo que é o plano de Deus. Entendo. Lá naquela época, a gente pensou, quando a gente terminou a obra, que nós gastamos 5 vezes mais do que pensamos gastar, que ficou hoje, eu considero a loja mais bonita de Goiás, Carnes Boi Verde. Goiás. Você que não conhece, vá visitar que você vai se encantar. Tenho certeza. Quando a gente terminou essa obra, nós pensamos, gente, o nosso juízo não é pouco, não. Entendeu? Onde é que estava a cabeça? Nosso juízo não está certo, não. Onde é que a gente estava com a cabeça? Né? E assim, houve desafios. E ao terminar já tinha quitado tudo? Não. Não, e nossa, muitos desafios. Financiamentos que estavam aprovados, que o gerente falou, não, pode começar a construir que está tudo certo. O financiamento libera daqui a 2 meses. E a gente tinha um capital para começar. Começou. E cadê o financiamento? E aí faltou uma documentação X ali do proprietário do imóvel, que não quis assinar, né? Que não quis se envolver e tudo mais. E resumindo, tivemos que vender um negócio aqui, vender outro ali, pegar um dinheiro emprestado com fulano ali, para poder fazer o negócio acontecer. Por quê? Porque voltar atrás ficava muito mais caro. Do campeonato, não dava mais, não tinha como voltar atrás. E aí, quando a gente terminou essa obra, pensando, gente, a gente é doido. Como é que a gente foi fazer um negócio desse tamanho? Nessa época, você já conhecia Jesus? Você e seu irmão? Sim. Então, joelho no chão orando. Sim, a gente é de um lar cristão desde muito cedo, né? Desde, acho que minha mãe converteu, eu tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade. Então, você já nasceu no lar cristão. Exatamente. Então, minha mãe... Tudo isso aconteceu em cima de muita oração. Com certeza, com toda certeza. E sempre pensando... Se nós fizemos isso é porque Deus permitiu e Ele vai nos honrar. Ou seja, se Deus nos trouxe até aqui, Ele não vai deixar essa obra no meio do caminho. Não vai, de jeito nenhum. Seja forte e corajoso. Exatamente. E aí, com tudo isso, com toda essa estrutura que para uma casa de carne era astronômica, entendeu? A gente pensou, gente, nós precisamos vender. E nada. E assim, aumentou um pouquinho, lógico, melhorou, aumentou a clientela, mas nada próximo do que precisava para poder pagar tudo isso que a gente gastou. Entendi. Resumindo, o que aconteceu? 6 meses depois, veio a pandemia. Pronto. Dentro de 4 meses, nós dobramos o faturamento. Dobramos. Nossa. Então, assim, foi algo que preparado mesmo. Se a gente tivesse na lojinha antiga, nós não iríamos conseguir atender da forma que a gente atendeu na pandemia. Então, o forte foi entrega. Muitas entregas. Entregas aumentou 5 vezes a quantidade. Eram 4, 5 motoboys fazendo entregas das 8 da manhã às 19 horas. E muita gente na loja também, né? Nós ficamos... O nosso comércio era permitido estar aberto, né? Era essencial. Então, tinha 15 pessoas dentro da loja, que era o limite por metro quadrado, né? Que a gente tinha lá. E a fila do lado de fora, tinha dia que ficava 40 pessoas esperando, 50 pessoas esperando. Você tá brincando. E o pessoal mesmo? parece que estava em férias. E não estava ninguém lockdown. O sentimento era de férias. Exato, o pessoal enchendo o carrinho. Enchendo o carrinho de picanha e não sei o que, 2 carrinhos, 3 carrinhos de carne.
e parece que o mundo ia acabar não ia ter mais alimento e o povo foi comprando tudo que via na frente, entendeu? Então, assim, para nós como empresa, foi muito bom. Para nós como empresa. Foi entendeu? onde você se estruturou de verdade. Perfeitamente, perfeitamente. Né? Então, Deus tem nos abençoado muito desde o início. Nós nunca pensamos ou imaginamos que seríamos tão abençoados aqui nessa cidade. Vamos falar um pouquinho de gestão. Vamos lá. Parabéns. Glória a Deus por isso, né? Vamos falar um pouquinho de gestão. Seu negócio é carne, e carne envolve, como todo negócio, pessoas. Correto. Quais são os seus desafios? Como é que você lida com as diferenças, as ideias de comportamento, temperamento entre você e a sua equipe? Hoje, eu posso dizer que, como empresário, o principal desafio nosso realmente são pessoas. São as pessoas. São as pessoas, né? Você não está sozinho, não. Tá? Exatamente. Você e mais 97,9%. Exato. Os outros porque porque trabalham sozinhos. Trabalham exatamente. sozinhos. Os outros 2% trabalham só. Perfeitamente. Então, assim, hoje nós temos todos os tipos de cabeças dentro da nossa operação. Nós temos 40 e poucos funcionários dentro de 2 lojas. Então, temos operador de caixa, temos açougueiro, temos auxiliar de limpeza, temos entregador, temos de todo tipo. Então, assim, há uma certa administrativo, gerência, temos divergências de pensamentos. E aí cabe nós, gestores, sermos os psicólogos diários de cada um dessas pessoas. Os ouvintes, exatamente. Né? Não, senta aqui, fulano, vamos conversar. O que é que está acontecendo? E numa dessas... Vocês fazem muito isso? Entre você e o seu sócio, como é que vocês dividem as atribuições? Você fica mais no administrativo, que envolve RH, o outro fica mais em compras e financeiro? Como é que vocês dividem as funções? Hoje eu sou o responsável pela parte de pessoas, comercial e marketing da empresa. Meu sócio é responsável por compras, financeiro. Sim. E também atua muito na parte interna de processos, de produção, tudo que é relacionado ao produto. As questões com o colaborador é com você. É comigo. Vamos falar com o Fernando. Exatamente, é comigo. Ah, quero folga. Primeiro Fernando. Chega no RH, entendeu? E assim, como se diz, quando eu vou sentar mesmo para conversar é porque o caldo já está grosso. Entendi. Entendeu? Para resolver. Mas por muitas vezes o colaborador ele precisa só desabafar, ele só precisa conversar, entendeu? E precisa de uma palavra, entendeu? Então, assim, às vezes está com um problema, não é no trabalho, é um problema na vida pessoal que está ocasionando o trabalho dele, a produtividade dele, a alegria dele dentro do trabalho. Então, é muito importante que haja esses momentos de tempos em tempos ali. Eu digo, esse tempos em tempos é uma 2 vezes por semana com o colaborador. Passa ali no setor dele, bate um papo, conversa, porque ali você vai sentir se está acontecendo alguma coisa que precisa de uma atenção especial. Eu não digo que você precisa tirar ele do trabalho dele ali 2 vezes por semana, levar no escritório para sentar, conversar. Mas assim, esteja próximo dos colaboradores. Esteja atento. Exatamente. Enxergue as pessoas. Exatamente. E não só o que ela está fazendo, mas enxergue a pessoa primeiro. Perfeito. Como é que é? Você tem como cristão que vocês são, você tem a cultura de fazer mensalmente ou uma vez na semana, semanalmente, um culto, um período devocional com o seu time? Como é que você trabalha o evangelho dentro da sua empresa? Periodicamente a gente faz ali uma semana ali, a primeira semana do mês, a gente tem os aniversariantes do mês, em que junta todo mundo, ali a gente faz uma oração. Se alguém tem um pedido de oração, a gente faz esse pedido de oração. Quando se comemora os aniversariantes do mês, você aproveita para fazer uma devocional com o seu time. Exatamente. Hoje nós temos pessoas que entram em vários horários do dia, então... Uma vez ao mês ali a gente faz isso, todo mundo chega mais cedo. No mesmo horário. Exatamente. Uns ou outros não chegam, entendeu? Não vão, mas está tudo bem. São muitas, exatamente. São muitas pessoas, a gente não tem como controlar esse desejo das pessoas participarem. O que eu mais escuto dos empreendedores, dos empresários, é a dificuldade que tem de 2 coisas: manter o colaborador e fazer com que esse colaborador esteja entusiasmado, comprometido com o trabalho e com a empresa dele.
Como é que vocês dois, como empresários, trabalham essa questão? Hoje, essa questão ela é um desafio que nunca acaba. A gente precisa estar trabalhando isso frequentemente e sempre vai ter alguém que não estará entusiasmado, sempre vai ter alguém com esse probleminha que precisa conversar para poder você, como se Mas diz, e o salvar. básico, você, a nível de premiação, Sim, sim. resultado, atingimento de metas, como é que você Hoje, vê isso? hoje a gente tem diversos tipos de benefícios dentro da empresa, né? Então a gente desafia as pessoas a entregarem mais e com isso ela tem alguns benefícios, entendeu? Na parte de motivação existe muito isso. As pessoas são movidas por desafios e nem sempre só pelo dinheiro. Não adianta você colocar lá uma premiação X sem o desafio ser lançado da forma correta. Tá. Entendeu? O que seria lançar com a forma correta? Implicaria ter uma comunicação clara, uma comunicação transparente com a equipe, onde Perfeito. você pudesse dizer exatamente o que você, como sócio e empresa, espera daquele colaborador. O que eu percebo? Que às vezes ele não consegue ser claro com o time dele. Ele tem uma expectativa aqui, mas não consegue transmitir essa expectativa, o que eu realmente espero e preciso de você para o outro. Ele fala, você não muda, você precisa melhorar. Tá bom, tá, mas aonde? Em quê? Isso. Onde é que está a minha falha? O que eu preciso fazer? Não, mas não precisa falar, você está claro, todo mundo vê. Não, isso não é verdade. Não. O que é claro para mim não é para você, né? O que é claro para mim não é para você. Nessa parte de correções, a gente sempre, correções, feedback e tudo mais, a gente sempre é muito claro. E eu sempre oriento os nossos gestores, RH, gerente, a ser muito claro em tudo que for passado. Cada loja sua tem um gerente. Tem um gestor, exatamente. Os dois gerentes. Um gestor, um gestor, um só. Faz um horário em que ele possa trabalhar. Perfeito. Então, assim, é necessário que seja muito claro em tudo que for passado. Muito claro. Que seja numa demanda de produção ou que seja num feedback para melhoria de alguma falha. Me conta uma coisa aqui, deixa eu te perguntar, uma perguntinha mais capciosa. Existe algum erro que você já cometeu no passado e que te trouxe lições de muito aprendizado para o presente? Muitos. Me fala um que você lembrou agora, assim, olha, no passado eu tinha essa postura, eu cometi um erro e eu aprendi isso e isso, e hoje eu atuo assim. Eu digo que o principal deles é a forma de reagir às situações. Ou seja, passado, controle emocional, a famosa inteligência emocional. Perfeito. No passado, que eu digo aí em até 2017, por aí, 2018, eu, por falta de maturidade também, hoje eu tenho 32 anos. Eu nunca... Ainda é bem jovem. Eu nunca fiz um curso, nunca me preparei para ser um empresário. Para ser um gestor. Eu fui aprendendo no decorrer do tempo e com os desafios diários. E olhando com o seu espelho maior era o seu pai, que era uma outra realidade de mercado, outra mentalidade. Exato, outros tempos, outra visão de colaborador e de consumidor também. Perfeitamente. Mudou muito. Perfeitamente. Então, assim, naquela época, eu reagia de forma muito agressiva. Exatamente. Não é agressiva, mas ríspido. Exatamente. Muito seco, Exato. Né? Então, assim... Naquela época eu também me sentia muito mal em qualquer situação como funcionário, né? Mas o tempo e a busca de informação, de lá para cá, a gente buscou muitas formas de aumentar, de melhorar essa inteligência emocional, né? E ali, Você hoje... fez curso, acompanhamento com mentoria? Sim, já Você fizemos... acredita que isso realmente tem o poder de ajudar a transformar? Demais. Você tem que buscar conhecimento com quem já sabe, com quem já passou por aquilo. Eu sempre costumo dizer que esse é o meu trabalho, né? Acompanhamento através de mentoria. O mentor não é que ele vai mudar você, mas ele vai acelerar o seu tempo de aprendizado. Perfeito. Então, sem o acompanhamento de um mentor, aquela pessoa que tem mais bagagem, experiência, vivência, porque o mentor não é só estudo técnico, ele tem que ter uma vivência, uma bagagem, uma história. Quando você tem um mentor, você acelera o seu tempo de aprendizado. Perfeitamente. O que você talvez levaria 1, 2 anos cometendo erros repetidos até você cair a ficha,
com a mentoria aquilo talvez Um aconteça terço do tempo. até menor, Exato. né? Num mês. Poxa, então é isso? Ah, entendi. Caiu a Exatamente. ficha. Opa, pera lá. Então, você acha que é válido ter esse investimento no mentor? Com toda certeza. Eu já gastei muito, investi muito nessa parte de conhecimento, de mentorias, de cursos, de livros, esse tipo de coisa, entendeu? E isso me trouxe uma outra realidade de lidar com as situações do dia, não, os desafios, não só com colaboradores, mas com tudo o que Os envolve parceiros, exatamente com o cliente, negócios com e os etc, negócios né? e tudo mais. E toda essa parte de tudo que você falou aí sobre mentoria, isso é muito importante, O né? que Hoje leva você a tomar a decisão de desligar um colaborador? Quais são os erros que você fala, olha, isso não dá para aceitar, eu preciso desligar aquela pessoa? quando ele pode ser um bom colaborador, Porque essa mas parte de caráter, de honestidade, a gente é o pula, tá? aham, Isso é inquestionável. perfeito, é o Roubou, básico, é o né? básico. É o básico, Estou falando daquele exatamente. cara que não está te roubando. Sim, exatamente. A gente sempre tenta preservar o colaborador dentro da empresa, sempre. Você A acredita demissão, nisso? sim, lógico, não A é, demissão custa caro para a empresa. e não só isso. Não é só o caro financeiro, As- é o aprendizado intelectual que está indo embora. Perfeitamente. Às vezes você já gastou ali 6 meses, um Um ano ano. para poder ensinar um colaborador, para ele estar apto a realizar um negócio, uma tarefa com excelência, e por qualquer coisinha você vai mandar ele embora, entendeu? Pode até não ser qualquer coisa, mas a gente tenta sempre manter o Reter colaborador, aquela pessoa, exatamente. através do feedback, Exato, acompanhamento, exato. treinamento. Quando acontece a demissão? Quando realmente a gente fala, cara, não tem mais jeito. Eu tentei de todas as formas possíveis para te manter aqui dentro, mas infelizmente você não quer ficar dentro da empresa. Então, ou seja, o comportamento dele me sinaliza que ele não quer mais. Exatamente. Hoje não sou eu que estou te demitindo. Mas é você mesmo, entendeu? Então, esse é o ponto em que a gente fala, não, realmente esse cara não dá para continuar. Sabe, Fernando, é uma verdade, porque às vezes a demissão, ela pode até ser um presente para o outro, por incrível que pareça, mas era tudo o que ele está precisando, passar um tempo para entender o comportamento dele, vendo o mercado, as dificuldades de uma recolocação, Perfeito. a dificuldade de entrar de novo numa empresa no padrão da sua. Talvez ele tenha que conhecer um pouquinho o outro lado para ele poder tomar uma postura mais profissional. Perfeito. Então, o presente, que no momento é amargo, mas eu sei porque eu já vivi isso em outras experiências, em que colaboradores meus chegaram e falaram, olha, foi a melhor coisa que me aconteceu, eu aprendi. Perfeitamente. Você estava certa nessa e nessa abordagem. Só que naquela época eu não tinha visão, não tinha maturidade, era muito tolo, muito infantil, não conseguia enxergar. E foi a demissão que me fez enxergar esses pontos. Isso já aconteceu com a gente. É né? mesmo? Eu já tive feedbacks futuros, né? Depois de algum tempo, de colaboradores que chegou em mim e falou dessa forma aí eu que era você... feliz aqui, não sabia. Eu era feliz. Não, isso aí a gente escuta direto, né? Escuta direto. Mesmo? Né? E toda essa parte de experiência nos levou em 2020, devido a tanta procura, o pessoal... Nossa, eu sou apaixonado na loja de vocês. Eu sou do Espírito Santo, eu sou de Minas Gerais, tenho uma casa de carne e me espelho muito em vocês, a forma como vocês trabalham. Tem como você me dar uma mentoria? Consultoria. Tem como você me dar uma consultoria? Tem como eu ir passar 3 dias aí, você me dá um curso? E eu falei, gente, esse trem... Esse pessoal, né? procurando. Eu falei, quer saber? Vou abrir uma mentoria. Olha e já só. tem 4 anos aí que a gente está prestando mentoria para donos de açougue, para quem já tem um açougue, uma casa de carne, uma boutique, ou quem quer montar. Agora Nessa mesmo. Experiência como mentor, qual é a maior barreira que você percebe na mentalidade dos seus alunos? A própria mentalidade limitada. De açougueiro e não de empresário. Exatamente. E de que, mas se eu colocar esse preço nesse produto, caro, ninguém vai comprar. O meu concorrente vende mais barato e eu não vou vender. Faz o teste, liga lá agora, muda o preço. Testa no final do dia, vê como vendeu. Meu Deus, vendeu do mesmo jeito, eu não sabia disso. A pessoa às vezes não acredita no próprio potencial dela,
né? Então, E o que mudou não foi a carne. O que mudou foi a maneira que ele aborda o cliente que vai buscar a carne. Perfeito. O Não é que processo, a apresentação, isso. entendeu? Porque a mesma carne tem ali no vizinho dele, no concorrente dele. Exatamente. Então, hoje, essas pessoas, donos de açougue, vêm até a gente, passa aqui uma semana com a gente, entendeu? Entendendo todo o processo da loja. E a gente vocês ensina ele se sentem a ser... super à vontade de abrir os números, abrir a porta, mostra tudo. Quem faz essa mentoria com a Carnes Boi Verde hoje, ele tem acesso e tem ferramentas para ser uma Carnes Boi Verde dentro da cidade dele. Né? E hoje... Nunca te passou a ideia de você transformar Carnes Boi Verde em uma franquia? Já, muitas vezes. Mas aí eu decidi... Não chegou o momento? Não. Franquia do nosso tipo de negócio, a gente já viu vários exemplos no mercado que não deu certo. Então, hoje, carne é um produto muito perecível. Né? Nós estamos falando aí de produtos de 3 a 30 dias de validade, resfriado. Então, assim, como é que você padroniza um produto lá no Recife, um exemplo, que sai daqui, que demora só de logística uns 10 dias aí, 8, 10 dias. Entendeu? Quem garante que com 20 dias vai vender lá? Então, assim, franquia hoje não é o nosso alvo. Entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, você precisa empreender, investir, aumentar, crescer e tudo mais, expandir, entendeu? Mas hoje o nosso alvo é ter mais lojas próprias, entendeu? Que seja aqui, primeiramente em Goiânia. Hoje vocês estão com 2 lojas. 2 lojas. Nós queremos abrir primeiro em Goiânia e depois em outras cidades mais próximas aqui. Que você consiga fazer essa logística sem perder a qualidade do produto. Perfeitamente. Mas franquia não é um alvo hoje, inicial. Você se concentra na mentoria. Exatamente. Que tem sido bastante interessante. Demais a conta, fantástico. É uma outra empresa. Qual é a sua emoção? Como é que ficam as suas emoções quando você percebe que a evolução do seu aluno cliente? É um sentimento de gratidão muito grande, porque por muitas vezes a gente já escutou: eu vou vender essa minha loja porque eu não aguento mais. Já tem 20 anos que eu trabalho no mercado, nós já demos mentoria para pessoa com 35 anos de loja. Nossa. Você ter ideia, entendeu? E o cara falar assim, eu vou vender porque eu não aguento mais, eu não suporto mais essa vida, entendeu? E aí a gente traz ele para dentro da loja. Mostra como os processos podem ser diferentes. Mostra como esse ambiente pode ser gostoso, entendeu? Mostra como ele pode viver melhor, porque quase todos os donos de açougue não têm vida pessoal. Não se diverte, não viaja, não tira férias. E qual é o maior motivo? Posso arriscar um palpite? Ausência de delegação. Perfeito. Não sabe delegar. Então, por isso que ele não pode tirar férias, folga, nem nada. Tudo é ele que faz. Tudo é ele que faz. Tudo é ele que faz. Eu vou desossar porque o meu açougueiro falar, não desossa lava, passa direito. e cozinha. Exatamente. Então, assim, eu até falo para todos, você precisa estar dentro do negócio. É importante. Mas você tirar 3 dias para poder fazer uma viagem, curtir um final de semana com a sua família, uma vez ou outra você precisa fazer. Faz parte. Porque isso, você retoma a sua energia, a sua força, a sua vitalidade. Descansa. Exatamente, o ânimo. Né? E eu costumo dizer que isso em todo segmento. Centralização é um dos grandes gaps da gestão. A insegurança de achar que as pessoas não vão fazer tão bem quanto ele. Você não dá conta de fazer tudo. E talvez não faça mesmo tão bem quanto ele, mas você precisa primeiramente estar bem. Exato. Porque um gestor estressado, cansado, né, o corpo cansado, a mente cansada, ele é um chato, ele é insuportável, ele é grosseiro, ele é bruto. Eu concordo com você. Ele é amargo, eu já fui esse infeliz. Eu já fui esse cara no passado. Infeliz, quem que vai ter prazer de ficar com essa pessoa? E a família dele, então, Deus me livre. Nossa, chega em casa estressado, né? O tempo inteiro. Então, né? Ninguém quer conviver. Então, afeta tudo na vida da pessoa. Eu acho que o trabalho, eu sempre defendo essa tese, dá para ser feliz no trabalho. E é uma questão de... qual é o cargo, mas dá para você ser feliz no trabalho. E é uma questão de decisão. Você precisa decidir fazer aquilo ser gostoso. Fazer aquilo ser agradável. Se todos os dias ser feliz com o que você tem, com o time que você tem, com as pessoas que você tem. Eu sempre falo, Fernando, sempre nas minhas mentorias, eu sempre digo isso. Você tem um colaborador que precisa estar do seu lado. A grande pergunta é, o que eu vou aprender
com esse meu colaborador. Mas ele não sabe nada, então você vai aprender a servir alguém que não sabe nada. Você vai aprender a chegar no nível de inteligência daquela pessoa, porque nada é por acaso. Perfeito. Olha a quantidade de empresas que tem, o universo de empresas e de pessoas para trabalhar. E aquela pessoa caiu na sua loja. Tem motivo, Tem né? um motivo. Existe uma força maior que leva a isso. E ele, né? Eu sempre falo para o funcionário, e você? O que você tem a aprender trabalhando com esse chefe? Exatamente. Porque honrar um líder, um gestor que não é legal, só pela graça. Exatamente. Por isso que eu falo, tudo que fizer, faça de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Perfeitamente. Eu acho que isso implica tanto para o funcionário quanto para um gestor. E o ambiente da empresa, normalmente, ele é reflexo das ações e da forma do comportamento dos gestores. Dos né? gestores. Exatamente. A empresa é a cara do dono. Exatamente. Então, se ele é alguém feliz, você vê os atendentes que já falam bom dia com a carinha boa. Exato. Não é aquele sorriso forçado, mas é aquele sorriso que os olhos brilham. Ele tem esse entendimento que os sonhos dele dependem daquele cliente que acabou de chegar. Exato. Você já parou para pensar a quantidade de açougues pertinho da casa daquele cliente tem e ele pegou carro, pegou trânsito, enfrentou um tempo para ir na sua loja. Para ir na sua loja? Exatamente. Meu Deus, esse Isso. cara tem que ser muito bem tratado. Voltando aqui na parte de motivação de equipe, agora que eu me lembrei. Nesse sábado agora, a gente vai até fazer lá para a equipe um sorteio que a gente sempre faz todo início de ano, comemorando o final do ano passado. Ainda então, celebrando o ano passado. Exatamente. Então tem lá, nós vamos fazer uma confraternização com sorteio de televisão, bicicleta, micro-ondas, air fry. Que bom. E a família participa ou é só para o colaborador? Esse ano vai ser só para o colaborador. Nós vamos fazer em loja mesmo ali, entendeu? Ao final do expediente. Então, mas sempre trazendo prêmios, né, para poder ali motivar, valorizar, entendeu? Dizer, quem olha, está com a gente. É uma televisão, mas a mensagem você é importante para nós. Sim, essa televisão exato. É para te lembrar que você faz parte do time. Exato. Que você é importante para nós. Perfeito. Não é? Me fala uma coisa, olhando assim, fazendo uma retrospectiva da sua trajetória, desde os 9 anos de idade, o que te dá mais orgulho? Que você para e pensa e você se orgulha de si próprio. Que eu acho que é uma outra coisa muito boa da gente cultivar. Olhar para nós e não ver só os pontos de melhoria, porque todos nós temos. Mas olhar para nós e enxergar, olha, eu tenho orgulho, eu tenho uma alegria quando eu paro e penso nesse desafio que eu superei e venci. Conta para nós. Eu acho que o maior orgulho realmente que eu tenho é da trajetória que a gente construiu como empresa, né? E o quanto eu me desenvolvi como pessoa. Quando você cresceu. O Fernando de 10 anos atrás não tem condições. Então, entendeu? Você está me dizendo, ou seja, todos os desafios, todas aquelas pessoas, entre aspas, difíceis que eu tive que lidar, forjaram o Fernando de hoje. Perfeitamente. Viu como é que Deus te ama? Cada desafio que eu tinha, eu estava aprendendo com aquilo, viu né? Como é que Deus ama você? Hoje, é uma maneira de Deus trabalhar com você, foi colocando em você pessoas que iam lixar, né? Perfeitamente. Dizer, lixar. Tem E hoje, assim, nas minhas orações, tudo que eu peço, assim, todas as vezes, Senhor, usa a minha vida para abençoar pessoas, entendeu? Usa a minha empresa para abençoar pessoas. Para ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. O nosso objetivo de abrir mais duas lojas é para abençoar pessoas. Eu sempre falo, nós não podemos, se nós temos a oportunidade de fazer isso, nós não podemos ser egoístas de não fazer, porque nós estamos limitando a quantidade de pessoas que nós podemos abençoar e alcançar ali. Fantástico. Entendeu? Ou seja, esse é um propósito maior. Se Deus nos chamou para ser empresários, existe um propósito nisso, eis-me aqui. Perfeito. Não quero achar que vai dar mais trabalho, que isso vai tomar mais meu tempo, que está muito bem até onde eu cheguei. Eu acho que Deus não nos trouxe para essa zona de conforto. Enquanto estivermos aqui, existe um propósito, né? Para abençoar e para ser voz. Esse é o meu propósito, né? Eu sempre costumo dizer, o meu propósito de vida, eu nasci para ensinar. Que coisa boa. Eu nasci para ensinar. Não há nada que eu
não consiga, desde que eu conheça e domine, que eu não consiga transmitir para alguém. Eu consigo traduzir numa linguagem que eu possa conectar com aquela pessoa. Esse é o meu chamado. Então, quando eu paro assim e penso no futuro, a nível de aposentar, parar de trabalhar, eu falo, não, eu não quero parar de trabalhar. O meu sonho é ter uma agenda mais folgada, né? Me dar o luxo de fazer uma agenda mais tranquila, não sei, essa coisa assim muito arrochada. Entendi. Mas o meu propósito de vida é ensinar. Mas é muito prazeroso você ensinar, você compartilhar conhecimento. E né? assim, quando eu vejo isso, porque às vezes a cegueira do outro me incomoda. O erro do outro me incomoda, sabe? Me incomoda não no sentido de ficar irritada, mas de compadecer. Eu olho para aquela situação quantas e quantas vezes em atendimento de loja, Fernando, eu estou comprando e percebo assim, a negligência daquele atendente, Perfeito. daquele vendedor. Eu olho para a carinha dele ou dela e falo, meu Deus, como ele é infeliz. E às vezes termina ali a compra, eu falo, posso te dar uma sugestão? Você me permite? Com todo amor e carinho. Mas olha, aí eu vou te falar algo que as pessoas me pagam para ouvir isso de mim. Mas eu vou dizer isso para você. Então, foi nessa pegada que eu enxerguei o meu chamado. Uhum. Porque eu percebi o quanto que a ignorância do outro, a cegueira do outro, o erro do outro, me gerava compaixão. Falo, não posso deixar uma pessoa dessa. Tudo bem, você pode até continuar fazendo assim. Mas eu vou fazer a minha parte, que é te alertar. Então, isso às vezes acontece comigo, em restaurante, às vezes algum outro lugar, igual a gente estava comprando, na praia, né? Esses dias, e assim, vem cá, se você apresentasse, deixa eu dar uma sugestão para você, se você chegasse dessa forma, assim assado, começasse a apresentar dessa forma, esse cardápio, esse prato, a receptividade do cliente para você seria muito melhor. Então, assim, sempre que a gente enxerga esses pontos, eu me sinto feliz em compartilhar, sempre com todo amor e carinho, né? Todo amor e carinho. E com essa delicadeza aí para você não... respeitosamente, não estar invadindo o outro, não ser, né? Arrogante. E ali você dá um feedback ali que pode ser que mude um pouquinho a forma ali e melhore a forma dele ser um bom profissional. Eu nunca encontrei ninguém que resistisse quando eu fiz essa abordagem espontânea minha, ou seja, eu não estou fazendo isso visando um pagamento, estou fazendo isso que eu estou visando você, eu enxerguei você, eu estou aqui de férias, eu estou aqui na loja comprando, mas nessa hora eu vi isso em você. E falando em açougue, às vezes o supermercado torna muito mais prático a nossa vida, né? Ainda mais dona de casa, empresária, como eu sou, e sou dona de casa também, gosto de fazer minhas compras. E aí vou no supermercado e aproveito, vou aonde no supermercado? No açougue. No açougue. E eu adoro ser bem atendida. Dificilmente, eu não me lembro a vez em que o rapaz do atendente do supermercado olhasse para mim e falasse para mim bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas E muito menos ele perguntar qual é o meu nome. Exato. E aí, quando eu chego, eu quero ser bem entendido, eu quero a carne cortada separadinha, já vem a quantidade na embalagem certinha. Eu falei, não, então eu preciso conectar com esse atendente, que eu quero levar a carne boa. E na embalagem do jeitinho que eu quero, porque eu já levo as porções separadas para colocar no freezer. E aí, eu chego e pergunto para ele, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, e olho para ele e falo que, deixa eu ver seu nome, seu caixa. Ah, tá, João. Prazer, João. Você inverte os papéis para ser bem atendida. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas é o estilo de trabalho da maioria dos supermercados. Ele está ali para poder te vender uma carne... E ponto final. Ponto final. E é o próximo. Exatamente. Qual que é a senha? Não é o que mais você precisa. Ou sempre então, só isso mesmo, entendeu? Querendo, eu costumo dizer, o açougueiro do supermercado, ele quer despachar o cliente. Ele não quer atender o cliente. Exatamente. Ele quer sempre o próximo. Ou seja, ele não vende, nós compramos. Exatamente. A diferença da carne foi feita exatamente esse é o grande diferencial. A gente vai perguntar para você
como você quer. Se você quer mais magrinho, mais vou me gordinho. virar. Eu vou me virar no tempo, mas eu preciso comprar mais Você vezes lá. precisa. Preciso mais se vezes. você quer o pacotinho com 500 gramas, com 700, com meio quilo, se é a Cortado, vácuo, se é na fadinho, bandejinha, aham. entendeu? Então, tudo isso é o grande diferencial da Carnes Boi Verde. É o serviço. É você não ter que comprar 3 quilos de carne moída e chegar na sua casa e ter que embalar tudo separadinho. Separadinho. Você já Exatamente leva isso. tudo separado. Entendeu? Perfeito. Tudo prontinho na porção que você precisa. Querido, infelizmente, já me sinalizaram que o nosso tempo acabou. O tempo é rápido aqui. Eu falei para você que ia passar rápido. Foi boa a experiência? Fantástico. Um prazer estar aqui, compartilhar. Eu quero que você olhe para aquela câmera ali e mande uma mensagem para aquele empresário. Não importa se é de carne ou se é de roupa, não importa qual seja o segmento. Ele tem uma loja, ele tem um negócio, ele tem funcionário, ele tem vida e ele também está cansado e querendo desistir do negócio. O que você poderia dizer a essa pessoa? Persevere que vale a pena, né? Os desafios, eles vão existir em qualquer âmbito da sua vida. Se você, como empresário, está tendo desafio, com certeza, se você abandonar essa vida de empresário e falar, não, agora eu vou trabalhar, vou ser funcionário de algum lugar, você terá outros desafios diferentes, mas terá desafios também. Então, assim, persevere, trabalhe com sabedoria. Às vezes não é você está sofrendo aí, está querendo desistir, não é porque o problema é muito grande, é porque você está tornando esse problema muito grande. Ainda maior do que e não está trabalhando com sabedoria e estratégias para sanar esse problema. Sempre tem uma solução, sempre tem uma solução. Creia e peça a Deus discernimento que vai dar tudo certo. Eu costumo dizer, vencedores, seja forte e corajoso e convide o Senhor, que é rico em sabedoria, bondoso em generosidade, pronto para te ouvir, a ser seu sócio majoritário. Perfeito. Esse é o segredo de um negócio de muito sucesso. Meu querido, muito obrigado. Que a graça e o favor de Deus transborde na sua vida e na sua empresa. Amém. Muito obrigado. Um grande abraço, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.